Boa noite a todos, boa noite pessoal de casa. Nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje e eu vou passar rapidamente os recados da casa. Então, primeiramente, desligar o celular. Todo mundo já está acostumado, já está com o celular desligado, né? Permanecer em silêncio no momento em que nós estivermos aqui. Os nossos horários de atendimento, terças e quintas às 8 da noite. Sextas-feiras, às 14 horas, e domingo temos 2 horários, às 9 e às 10h30. A gente pede para vocês chegarem pelo menos 10 minutinhos antes, que é o tempo de vocês relaxar, tomarem uma água, tomar um passe de limpeza, para a gente, quando der 8 horas, conseguir já dar início aos trabalhos. Temos a evangelização infantil aos sábados, a partir das 8h30. Nos dias de tratamento, a gente pede para que vocês, se possível, evitem a ingestão de bebidas alcoólicas, drogas e fumos. E aí, não está aqui, mas eu acrescento também uma refeição pesada, porque pelo menos 2 horas antes de vir para casa, para que vocês possam receber o tratamento e ficar tranquilos para assistir a palestra e receberem o melhor possível. Nós temos um atendimento fraterno, que é uma entrevista, uma conversa com o trabalhador da casa, que são feitas a cada 8 semanas. Ou, quando é a primeira vez, conversa com as meninas, marca agenda, e aí vai conversar com os trabalhadores para entender por que vocês estão procurando a casa, que vocês já conhecem da doutrina, o que vocês esperam, para que a gente possa alinhar e vocês receberem o melhor tratamento possível. A nossa casa vive de doações, e essas doações de roupas, mantimentos, sapatos, utensílios, tudo que vocês não usam, nós reaproveitamos, colocamos à venda no bazar, e através desses recursos que nós pagamos as nossas continhas. Então, as doações são importantes. Então, que vocês não usam mais em casa, que não tem mais utilidade para outras pessoas têm, e assim a gente reverte os valores para as nossas caixinhas da casa. Temos uma caixinha de madeira lá na frente, que é a caixinha de vibrações. Então, se quiser colocar o nome de alguém que esteja precisando, que esteja bem, que não pôde vir, né? E que esteja precisando de auxílio, de orações, é só colocar o nome na caixinha de vibrações, tanto encarnados como desencarnados. Então, se quiserem trazer a garrafinha de água de vocês para poder fluidificar, se quiserem também adquirir, nós temos na cantina. Temos os estudos e os cursos da casa, ele é importante, né, para o nosso conhecimento da doutrina, para o nosso crescimento, para a nossa reforma íntima. Quem tiver interesse em participar dos cursos, os cursos iniciais, semana passada, começa amanhã, eu estou com 25 na cabeça, passando tão rápido. Começa amanhã, mas quem tiver interesse, entre em contato com o pessoal, que o pessoal avisa vocês. Temos as lives, então quando vocês não podem vir, tem as lives às terças, às quintas, às sextas e aos domingos no horário das 10h. Então, se vocês também tiverem alguém que não pode vir, que mora longe, que tiver interesse, pode entrar nas lives e participar do tratamento da casa através da live. Então, agora nós vamos nos acomodando, vamos agradecendo ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui hoje, que nós possamos, né, absorver os ensinamentos da palestra. A palestra faz parte do nosso tratamento, então que nós possamos ter a tranquilidade, o discernimento e o entendimento que vamos aqui ouvir hoje e poder aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para o nosso melhoramento e o nosso aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Assim passamos a palavra ao palestrante da noite, Marcos, que vai fazer para a gente a palestra dessa noite. Fica à vontade, seja bem-vindo à nossa casa. Posso ficar sentado hoje, você se incomoda? Não. Acho que para poupar um pouquinho esse ar. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Essa casa que o meu pai gostava tanto de viver, tinha um carinho muito grande. E para mim é uma honra poder falar em algumas casas que ele trilhou o caminho dele. O tema de hoje encontra-se inserido no livro Caminho, Verdade e Vida,
lição número 58. O título é Ganhar. E Emmanuel ele tira o trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 36. E é interessante que Jesus, depois de dar uma bronca em Pedro, ele cita o trecho que Emmanuel tira do comentário dessa lição. E é uma passagem muito interessante, que Jesus, pela primeira vez, ele estava falando para os discípulos que ele iria passar por duras provações, iria morrer e depois voltaria. E Pedro, ali no ímpeto, homem comum, quis defender Jesus, falando, mas você, mestre, você não precisa passar por nada disso. E tomou-lhe uma baita bronca de Jesus, que depois a gente vai entender que ele não estava repreendendo propriamente dito o Pedro, mas os espíritos que estavam influenciando Pedro para com o intuito de tentá-lo. Né? O que é interessante, abrir um parênteses, né? A gente acredita piamente naquela passagem, né? Que Jesus foi tentado pelo diabo. Né? E é interessante como nós acreditamos nisso, né? Como se algum espírito pudesse ter a petulância de tentar Jesus. O governante da terra, aquele que Deus enviou para ser o modelo de homem perfeito. Né? Se eu não me engano, na questão 917, Kardec pergunta para os espíritos: qual o modelo mais perfeito que nós temos para seguir e tentar abreviar a nossa trajetória aqui na Terra? E é a resposta mais curta do livro dos Espíritos: Jesus. Só. E no livro A Caminho da Luz, só para a gente entender a grandeza dessa figura, né? Emmanuel vem narrando todo o processo histórico do desenvolvimento do nosso planeta desde a criação. Faz um apanhado histórico que é impressionante da gente compreender tudo aquilo. E ele fala que Jesus já era Jesus antes do planeta ser feito. A gente entender quem é esse espírito, né? Ainda assim fica difícil. Né? A gente tem uma concepção de tempo tão limitada, né? Para nós o tempo ele começa, corre e acaba. Está muito ligado ao nosso corpo, né? Nosso corpo tão grosseiro, tão pesado. A gente está condicionado a entender o tempo dessa forma. Uma coisinha curta que começou ali e vai acabar. Muito ligado à matéria, né? Mas a própria matéria em si não acaba. Né? Nós temos que a ilusão pensar assim, esse tempo corrido e determinado. A matéria em si ela não termina, ela não morre, ela se transforma, ela continua, ela vira outra coisa. Mas enfim, é só um parênteses para a gente tentar cada vez mais se exercitar para entender quem é Jesus, né? Quem é essa personagem que está tão viva na história da humanidade e é tão importante que é o único que dividiu a história antes e depois dele. Nenhum outro vulto da história dividiu-a dessa forma. Isso falando sem olhar para o aspecto religioso da questão toda, nem discussões filosóficas, apenas para entender a importância desse personagem. Então, voltando para lá, Jesus dá uma bronca em Pedro, e um pouquinho mais à frente ele diz, justificando, né, porque que ele também vai passar por provas difíceis, vai morrer e depois voltará. Então ele diz para Pedro e para os discípulos: de que adianta então o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Ou perder-se a si mesmo, dependendo da tradução. E é esse trecho específico que o Emmanuel tira e traz para as nossas reflexões. E ele fala uma frase que mais impacta nessa lição. Eu não vou ler, não vou trazer ela inteira, para aguçar a curiosidade, né? Para depois a gente ler em casa. O ser humano funciona assim, né? Quanto mais curiosidade, mais vai lá. Então ele fala uma frase que mais impacta lá. A humanidade não aprendeu a ganhar. Quando a gente fala em ganhar, está muito atrelado a esse jogo de comércio da humanidade mesmo. Né? O que eu vou ganhar com isso?
Nossa pergunta. O que eu vou ganhar com isso? É como se tudo fosse uma questão de comércio, de lucro. Né? Isso é que ainda fala muito alto no nosso egoísmo. E então Emmanuel destaca essa frase: a humanidade não aprendeu a ganhar. E para a gente refletir um pouco mais, que o nosso tempo é curto, infelizmente, essa lição não dá pano para manga para a gente falar um tempão. Então vamos usar um artifício para a gente memorizar um pouco mais isso tudo. Porque eu lembro até que meu pai vinha e assistia as palestras, tinha palestras especiais. E em algumas ocasiões que eu não podia assisti-lo, nem podia ir junto com ele em algumas palestras que nós gostaríamos de assistir, perguntava para ele: e aí, como foi a palestra? O que ele falou? Nossa, falou tanta coisa. E é isso que a gente repete, né? Falou tanta coisa, né? Foi tão bom. Ah, mas conta, o que foi? Ah, falou lá durante 1 hora e meia, nem dá para repetir, de tão bonito que foi. Então, para pensar um pouquinho mais, vou trazer para a gente um artifício que todos nós gostamos, né? Que é uma fofoquinha. Quem não gosta de uma fofoquinha? As orelhas até. Quem não gosta de uma boa fofoca, né? Então, vamos fazer uma fofoca, falar da vida alheia, mas de uma forma mais fraterna. Mas vamos falar da vida alheia. Ainda lá nos tempos de Jesus e seus discípulos, a gente vai destacar a personalidade de Estevão, que está inserido no livro Paulo e Estevão. Né? O Paulo, acho que a gente conhece Jesus graças a Paulo. E Paulo existe graças a Estevão. Um existe desvinculado do outro. Né? Estevão estava lá, para resumir a história, também para passar curiosidade. Ele estava muito doente, desembarcou, estava às margens da estrada e, por caridade de quem passava, foi levado até a mansão do caminho. E lá ele foi tratado por Pedro, João e Tiago, quem estavam à frente da mansão do caminho naquela época. Estevão se recuperou, logo se inteirou do que era aquela comunidade, teve a oportunidade de receber das mãos de Pedro uma cópia do Evangelho e apaixonou-se por Jesus. Ele, que tinha outro nome, ali recebeu o nome de Estevão. E logo se destacou ali na comunidade, né? Na mansão do caminho, pelo trato que ele tinha com todos os outros doentes e pela paixão com que ele falava de Jesus. Nas pregações, Estevão, ele começava por falar de Moisés, naturalmente vinha e chegava em Jesus. Colocava Jesus como sendo a complementação natural dos 10 mandamentos. Interessante a gente perceber que no Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro capítulo é: não vim destruir a lei. O Kardec, com muita sabedoria, parece que vai resgatando esse mesmo método que Estevão pregava. Né? E naquela época, quem mandava eram os doutores da lei, farisaísmo, ou seja, religião focada nos 10 mandamentos. O negócio era tão duro, tão rigoroso, que tinha regra para tudo. Tinha regra para quem chegava com a perna doente, tinha regra para chegar e sentar, tinha regra do horário, tinha regra para as mulheres, regras para os homens, e não pode isso, não pode aquilo. Todo mundo seguia aquilo, e o que é mais legal, um olhava para ver se o outro estava seguindo. Então, era uma coisa terrível, né? Um fiscalizava o outro para ver se estava andando na linha, né? E se não tivesse, a fofoca começava. Né? O negócio já é antigo. Estevão ganhou muito destaque lá. E um doutor da lei estava sendo treinado para suceder o sumo sacerdote, o mesmo que mandou prender Jesus, Caifás. Ele foi até um desses dias onde Estevão ia fazer sua pregação costumeira semanal. E todo mundo, toda a sociedade conhecia aquele doutor da lei, o Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso chega, entra com toda a pompa, toda a circunstância, ofereceram ali um banco de maior destaque para ele, pela figura que ele tinha. E Estevão prega. Começa falando de Moisés, fala das leis e fala de Jesus.
E Saulo de Tarso fica imensamente indignado. Como pode um carpinteiro que foi crucificado ser superior a Moisés? E ali começou a rixa com Estevão. Saiu dali prometendo voltar, voltou com guardas, prendeu Estevão. Estevão foi preso para ser julgado e apedrejado, porque só não queria acabar com essas ideias malucas de que um carpinteiro queria ser superior a Moisés. Para resumir a história, no dia do julgamento, ele foi julgado, foi dado a ele a oportunidade de falar. E para doutores da lei, Estevão falou nas mesmas circunstâncias que falava na Nação do Caminho, só que com inspiração muito superior. Começou dos antigos profetas, chegou até Moisés e abordou Jesus, os doutores da lei, de uma forma que eles nunca tinham ouvido falar daquele carpinteiro. E terminou dizendo que Jesus é a complementação natural de Moisés. Mas a pregação dele foi tão bonita, tão rica, tão superior, que o doutor da lei não tinha argumentos nenhum para falar com Estevão. Desceu da tribuna, foi até ele e esbofeteou Estevão. Socou o coitado até que ele não tinha mais condição de ficar em pé. Os guardas ajudaram a subir. Estevão olhou para ele, não perdeu a paz no olhar, só falou para ele: um dia você vai defender Jesus no mesmo empenho que defende Moisés. Para resumir a história, Estevão foi apedrejado, entendeu? Paulo continuou odiando ainda mais Jesus, e a história você já conhece. Ele iniciou a perseguição aos cristãos, e na ânsia de ódio pelos cristãos e pelo Jesus, foi até Damasco para prender um dos discípulos de Jesus que tinha maior prestígio na sociedade. E ali Jesus veio ter com ele. Então notemos o seguinte, o quanto que isso tem a ver com a lição que Emmanuel traz para a gente abordar. Ganhar e perder. A humanidade não sabe perder, não sabe ganhar, aliás. Estevão, naquele momento, aparentemente ele perdeu a Saulo de Tarso. Perdeu a briga, perdeu a oportunidade de estar livre, perdeu a oportunidade de estar na casa do caminho, foi morto e Saulo ganhou. Mas quem ganhou de verdade? O tormento por ter apedrejado Estevão foi tão grande, o ódio dele e a revolta cresceu ainda mais. Notemos o quanto que isso similariza com o que Jesus falou para ele. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder-se a si mesmo? E perdido em si mesmo, Saulo de Tarso ia até Damasco para prender um outro discípulo. Aí que Jesus apareceu e perguntou a ele: por que você resiste tanto, Saulo? Por que me persegue? E aí cai em si e ele percebe o quanto tinha perdido de tempo, porque de fato Estevão estava certo. E a partir daquele momento ele muda. E, para continuar a fofoquinha, vamos falar de mais uma personalidade. Uma outra que era imensamente conhecida também na época de Jesus. Talvez ela fosse a mulher mais bonita da Palestina. Maria de Magdala, ela era visitada. Ela levantou, você limpou, você entender porque todo mundo segurou a risada, é a mais bonita da Palestina. Não, de mim, eu falando isso na frente. Não é? Não, tá vendo? E ela era de um prestígio absurdo na sociedade. Né? Uma beleza imensa, todos os homens eram atraídos por ela. E a cortejavam, e ela dedicou-se ao comércio do próprio corpo. E tinha um poder absurdo. Né? Só a mais alta patente da sociedade é procurar por ela. E ela escolhia com quem queria ficar com ele.
dona de tudo. E narra a história, como está até nos evangelhos, que periodicamente ela era visitada por 7 demônios. E perdia-se dias e dias em alucinações, até que eles davam trégua e ela voltava a decidir quem ia frequentar a própria casa. Demônios, naquela época, o sinônimo que chegou até nós hoje foi mudado ao longo do tempo. Naquela época, demônio não significava não tinha essa mesma entonação que nós conhecemos hoje. Na época de Jesus, os demônios eram também conhecidos como espíritos maus, né? Gênios maus. Então, eles não tinham essa noção da imortalidade da alma e de que os espíritos continuavam, mas sabiam que tinha alguma coisa. E essa alguma coisa podia ser boa ou ruim. Então, os bons eram gênios bons e os maus eram gênios maus. Aí, na tradução do latim eram os daimons, né? Os gênios maus. E aí chegou até nós como demônio. Mas tinha essa mesma coisa, né? Figurativa. Então ela era visitada por espíritos que a assediavam, que hoje nós conhecemos claramente como obsessão. Onde é um processo natural. O corpo morre, ninguém muda, todo mundo continua igual, buscando as mesmas coisas que gostavam enquanto vivam, e se unindo às pessoas que têm os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, as mesmas vontades. Processo natural de lei de afinidade. E esses espíritos se afinizavam com ela. E a vampirizavam todos os dias. E um servo uma vez falou que Jesus estava ali perto para ela ir falar com ele. E ela foi. Depois de reeditar o processo, só para a gente encurtar. Foi falar com Jesus e é aquela cena belíssima que nós conhecemos. Não aquela lá dos cabelos de Jesus. Primeiro tem diálogo dele com ela. E essa é a mesma que em outra ocasião entra na casa de Zaqueu, se não me engano. Não é Zaqueu. É um outro Simão. Entra na casa de Simão, não o apóstolo dele. Simão, um comerciante rico daquela época. E ele convidou Jesus para jantar na casa dele só para mostrar para todo mundo. Ó quem eu trouxe aqui. Já trouxe de todo mundo da sociedade, ele veio comer comigo. Menos esse aí. Naquele dia na praça, ele chamou Jesus para ir comer com ele. E Jesus foi. É interessante que Jesus parece que já sabia de tudo, né? Sabia exatamente quem ia lá, o que ia acontecer, o que ele ia falar e quem ia escrever, para a gente ler depois. E de fato sabia, né? A gente que acha que não. E aquela cena belíssima, que depois do encontro com ele, em outra ocasião, ela doou todos os bens, só ficou com um vidrinho de perfume, que foi esse que ela lavou os pés de Jesus e secou os seus próprios cabelos. Só que todo mundo a considerou a louca de Magdala. Ela tinha tudo, ela perdeu tudo. Jesus foi preso, Jesus foi crucificado, e depois de 3 dias ela ia até o túmulo levar flores para Jesus. E eis que Jesus escolhe a antiga pecadora da sociedade para aparecer primeiro para ela. Entende que ele acho que foi o primeiro feminista da história. Tem tanta gente para ele aparecer, nem para a mãe ele apareceu. Foi aparecer justamente para a mais mal falada da sociedade. E falou para ela ir levar a notícia para os discípulos. Ninguém acreditou nela. Depois de um tempo, ele aparece para cada um individualmente. E tem aquela dispersão para que cada um vá para uma região pregar uma nova, aquele doce. E ela pede para ir para os discípulos. Ninguém quis que ela acompanhasse. Então ela tinha tudo, ela perdeu tudo. Perdeu até Jesus. Ganhar e perder. E a Amélia Rodrigues narra que ela estava ali, depois que os discípulos se dispersaram. O que eu vou fazer? O meu mestre não está mais aqui. Os discípulos não permitem que eu os acompanhe.
E ela estava ali, sem saber o que fazer, e viu ao longe uma turma de leprosos, indo mais para longe, à margem da estrada. Falou, bom, renegado por renegado, vou ver se eles querem me acompanhar. E foi viver com os leprosos. Viveu ali por 10 anos, até que ela também contraiu lepra. Nessa mesma história, Amélia Rodrigues escreve que ao desencarnar, na ânsia de visitar Maria pela última vez, ela faz toda a trajetória, caminhando de noite, se escondendo de dia, para que ninguém avise. Não consegue chegar até Maria, estava bem perto ali, desencarna nas mãos de Maria, tem a lucidez. E a Amélia Rodrigues narra que quando ela sai, retorna toda a sua beleza, não é aquele corpo leproso. De repente, caminhando no meio da praia, vindo até ela, estende as mãos, Jesus, e a chama. Ô Maria, já passasse a porta estreita, agora vem. Então, temos que coisa mais bonita essa cena. Alguém que tinha recursos na sociedade. Ela tinha dinheiro, ela tinha poder, ela tinha prestígio. Ela era a rainha da noite, tinha vaidade. Negou tudo isso para nós, do nosso olhar, segundo Emmanuel, que não sabe ainda o que é ganhar, enlouqueceu, né? A doida tem tudo, como é que vai largar a casa para ir viver mendigando? Mas quem de nós, hoje, não faria a mesma coisa sabendo que amanhã Jesus viria nos receber? E sobre isso a mensagem de Emmanuel. Por isso que ele diz, a humanidade ainda não sabe ganhar. Quantas vezes nós não ganhamos a discussão? Por quantas vezes nós não ganhamos em ser o último a dar a palavra? Por quantas vezes no trânsito a gente ganha não querer deixar o outro carro passar? E aí a gente perde a oportunidade de ficar em silêncio. A gente perde a oportunidade de deixar o mais maluco que a gente passar. Eu costumo falar, quando eu estou dirigindo com as minhas filhas, quando a gente vê uma barbeiragem. Graças a Deus, papai ainda não está tomando remédio. A gente não sabe se ele toma. Não deixa ele passar e vá com Deus. Não que eu seja. Às vezes eu nem deixo ele passar. Todo mundo tem seus dias. Todo mundo tem seus dias, mas a gente para e, putz, né? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Por que o outro está nessa ânsia maluca de sair cortando todo mundo no trânsito? Eu lembro quando minha segunda filha nasceu, foi uma tempestade absurda, né? E eu dirigi que nem louco no trânsito, cortando todo mundo, não dava passagem para ninguém. O homem não tem a mínima noção de quanto tempo demora para um bebê sair da barriga da mulher. Dá tempo. Mas na nossa cabeça a bolsa estourou. Eu tenho 10 minutos, né? Eu morava 20 minutos do hospital. Estava desesperado. E a gente não sabe o que o outro está passando. A gente não sabe se tem alguém doente no carro. A gente não sabe se ele é o único doente no carro. Então, às vezes a gente pode estar naquela posição também. E o ganhar é tão pouco exercitado por nós, porque todas as vezes que nós ganhamos, quem está ganhando, na maioria das vezes? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa personalidade, querendo se sobrepor. E na maioria das vezes, quando a gente perde, a gente exercita um pouquinho mais a humildade. A gente perde até a oportunidade de falar besteira. A gente fica de boquinha fechada. E a gente ganha muito mais quando está presente. Agora está na moda, né? Tem um monte de gente aí na internet, e até alguns de nós, se bobear, já está com a aposentadoria ganha. Já tem lá o fundinho de reserva, já poupa,
E tem um monte de gente na internet ensinando todo mundo a guardar dinheiro e a fazer aquilo render, e aplicações e não sei o quê, para pensar na nossa velhice. E aí nós temos a oportunidade de ouvir falar que a imortalidade é um fato, que a morte não existe, e nós não paramos para pensar o que isso significa, né? O que vai ser de mim quando esse corpo morrer? Como espírito a gente já fez essa pergunta? Com quem de fato acredita na reencarnação? Porque se nós estamos aqui, ou simpatizamos com a ideia, e aí a gente vai buscar mais informações, ou de fato acreditamos. Mas a gente tem refletido devidamente sobre o que isso significa na nossa vida? Reencarnação. A gente tem certeza de que não reencarnou só essa vez. A gente já vem vindo e haverão outras. Né? O que a gente está investindo na nossa próxima encarnação? Porque Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. E os espíritos responderam a Kardec que essa é uma das principais ferramentas para a gente alavancar o próprio progresso. Conhece-te a ti mesmo. Mas se conhecer, não no sentido de já sei o CPF, já sei o RG, já tem todas as contas, a senha, todo o meu histórico é esse, puxar lá a nossa árvore genealógica de 15 gerações para ver se tem herança de alguém. Então não é esse conhecer-se a si mesmo. Conhecer a si mesmo que Sócrates pregava, que os espíritos tanto vêm abordar em muitas ocasiões para nós, é o aprender a se ouvir. Não mentir para si mesmo. Ouvir que eu não deixei o outro passar lá no canto, cara fechada, porque aquilo me ferveu, você não vai passar na minha frente. O que é isso que vem? Que emoção é essa? Eu lembro que quando eu era jovem, todo mundo falava que era um poço de paciência com a Maria. E todo mundo falava, como você é calmo, como você é calmo, como você é calmo. De tanta gente falar, eu comecei a acreditar que eu era mesmo. Aí tirei a habilitação. E descobri que eu não sou calmo, não sou paciente, não sou bonzinho. É um exercício interessante, porque traz emoções que a gente vai maquiando, né? É tão bom quando mas que garoto bom, né? Como você é calminho, como você tem a voz mansa, isso é verdade, né? Esconde a fera que está adormecida ali, né? Só esperando a ocasião de vai mostrar as garras, né? E não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum nós olharmos e reconhecermos essas nossas emoções. Porque se nós não reconhecermos essas nossas emoções como sendo a nossa raiva, a nossa ganância, que nós somos um pouquinho disso tudo, né? Um pouquinho raivosos, um pouquinho gananciosos, só para ser caridoso, eu estou falando um pouquinho. Um pouquinho ciumentos, um pouquinho de nada orgulhosos, um tiquinho egoístas, que a gente quer sempre aquele último pedaço de pudim, ou o primeiro e o último, né? Ou o primeiro, segundo e o último. A gente quer estar assim, a gente quer prevalecer, nós queremos ser a última palavra sempre na discussão. Isso tudo vai dizendo muito sobre o que nós temos guardado e que ao longo das encarnações nós não temos olhado para elas. E aí fica fácil saber como vai ser a próxima reencarnação. Não muito diferente das... não muito distante das dificuldades que a gente tem vivido. Seria bom demais se fosse totalmente diferente. Seria bom demais se fosse totalmente diferente. E aí que o exercício, ele começa falando da humanidade não sabe ganhar. Porque o ganhar que nós temos é o que vai nos fazendo se perder. Porque ganhando,
ganhando sempre a discussão, ganhando sempre no trânsito, ganhando sempre nas organizações ali comerciais, nem que seja passando por cima dos outros. Notamos que Jesus não está fazendo referência a ganhar dinheiro. Porque dinheiro tem utilidade absurda. Ninguém faz nada sem dinheiro. Não é a isso que Jesus se referia. Mas como você vai querer ganhar esse dinheiro? O que você vai fazer para chegar onde você quer? Quanto missõezinhas você não está fazendo ali para lucrar um pouquinho mais? É sobre isso que eu deixo essa vida. E é por isso que as nossas encarnações não vão mudando. Porque a gente ganhando aqui, está perdendo lá. E como Maria de Magdala, como Estevão, como Francisco de Assis, que renunciou à fortuna do pai, que era o comerciante mais conhecido de Assis, e talvez da Itália, e treinava o filho para ser o sucessor no comércio. E Francisco de Assis, como ouve a voz de Jesus a primeira vez na consciência, ele muda radicalmente e renuncia a toda a fortuna do pai. Fala, pai, agora eu sou um homem, atingi a maioridade, até aqui você me conduziu bem, mas não é essa vida que eu quero. Depois uma baita briga, também foi esbofeteado pelo próprio pai, foi amarrado no porão de casa para ver se mudava de ideia. A mãe o soltou, o pai falou, toda essa caridade que você está fazendo é graças ao meu nome, você deve estar até roubando minhas economias. E diante de toda a sociedade, Francisco de Assis tira até a roupa do corpo e fala, então papai, até hoje, a partir de hoje, nem o teu nome eu carrego mais. Eu não sou mais Francisco Bernardone. Eu sou só Francisco. Renunciou a fortuna, renunciou o próprio nome e ganhou absurdamente. E é por isso que eu anuncio. E é por isso que eu trouxe essas personalidades, mesmo tom de fofoquinha, para a gente não esquecer nunca mais, para começar a meditar um pouquinho mais sobre ganhar, sobre perder. O que nós estamos ganhando com isso? O que eu ganho com essa discussão? Quantas noites de paz eu vou perder? Para que aos poucos a gente possa começar a investir na nossa próxima reencarnação. Na próxima eu quero dar um pouquinho melhor. Não é nem quando desencarnar, porque ele vai ser igualzinho. A gente não sabe quando, né? Pode ser ali na rua. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50. Não importa. O fato é que a gente vai sair do corpo exatamente igual. Então, como é que a gente vai querer estar na próxima? Então, vamos lá. Leiam a lição. Meditem um pouquinho mais, porque já me estendi um pouco e eu preciso encerrar. Infelizmente, o tempo é curtinho. Eu gostaria só de finalizar dizendo que Jesus possa nos abençoar, não esquecer de nós, e que Ele mesmo disse para os seus discípulos que Ele é o bom pastor. Conhece cada uma de suas ovelhas e não vai descansar até que todas elas estivessem com Ele. Então que a gente possa ouvir a voz desse bom pastor, correr rápido, porque a gente já perdeu um tempo. Muito obrigado. Obrigada, Helena. Vamos dando sequência depois da sua palestra tão tranquila, com a voz serena do nosso colega, né? Vamos aproveitar esse momento para fazer as nossas vibrações nessa noite de hoje e vamos pedindo a Deus com gratidão para que possamos nos encher de amor, para emanar esse amor para todas as pessoas do nosso planeta, para os nossos governantes, para aqueles que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos, para aqueles que se encontram em presídios, em casas de recuperação, para aqueles que se encontram em suas casas, mesmo tendo seu próprio teto, sua família, precisando de tranquilidade, de paz, de saúde física, mental, espiritual, e possamos todos ser envolvidos nessa nuvem
de amor, de paz, saúde, tranquilidade e harmonia. E assim, deixamos uma vibração de muito amor para que a espiritualidade possa levar onde for necessário e pedir licença para liberar os nossos vícios. E assim seja, graças a Deus. E assim vamos envolvendo a nossa irmã Keila, que fará a palavra também toda a noite de hoje. Boa noite, irmãos. É muito gratificante ver vocês aqui buscando a melhora espiritual e a melhora do corpo físico também. Porque quando curamos a alma, curamos o corpo. Quando nos melhoramos, melhoramos a quem está também ao nosso lado, quem está na nossa família, e as pessoas que passam por todos nós. E assim, envolvidos nessa paz, nessa tranquilidade, que a luz do nosso Pai envolva todos vocês, que vocês possam estar recebendo a bênção dos mentores da casa, dos mentores de cada um, que cada um tem seu anjo da guarda, seu mentor pessoal, e seu guia, que muitas das vezes é difícil ouvir, é difícil compreender o que eles falam, porque nós estamos tão perdidos nas nossas dores, nos nossos sentimentos, de frustrações, de medo, de angústia. E nós esquecemos de dar ouvido para o plano espiritual, para o nosso Pai, que está sempre do nosso lado. Nos momentos mais difíceis, vocês estão sendo acompanhados, estão sendo acalentados pelo amor do nosso Pai e de toda essa equipe de luz que acompanha. E assim, que todos vocês recebam neste momento uma flor, cada um receba a que necessita, a que mais se afinize com vocês. Agora é na mão de todos vocês. Vocês vão receber esse presente e vão guardar aonde vocês mais necessitam. Pode estar levando neste momento ao coração para abrandar as dores, os sofrimentos, os medos, as angústias. Levar para a residência de cada um, para a proteção, paz, prosperidade. Vão guardar aonde vocês necessitam, que seja cada um que tenha a sua questão, que sejam envolvidas em muita luz, amor, prosperidade. Que todos vocês saiam daqui melhor do que chegaram. Que o mentor de cada um envolva todos num abraço fraterno, de carinho. E com esse abraço, vocês possam retornar para o lar de vocês, bem, e sabendo que vocês estão sempre protegidos e amparados. Obrigado pela oportunidade. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um de vocês. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos ao irmão pelas palavras. E assim, para finalizar os trabalhos da noite de hoje, vamos envolvendo a nossa irmã Luzia, que fará a prece de encerramento. E assim, Pai, agradecidos que estamos pela oportunidade da palestra maravilhosa, pelo ensinamento maravilhoso que tivemos, pela palavra do mentor também, pelos solos, nos aconchega em nosso coração. Neste momento,
Pedimos a benção para estar encerrando os trabalhos na noite de hoje. Nos comprometemos a voltar na próxima semana com o mesmo amor e o mesmo carinho. E vamos encerrar os trabalhos da noite com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. E possamos voltar aos nossos lares em paz e em segurança. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Uma boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima.